Olá pessoal, eu sou o pastor Vinícius Couto e nós estamos aqui para a nossa segunda aula de heresiologia pelo CETEC. Nós estamos aí nesse processo de videoaulas devido à pandemia do Covid-19. Não estamos podendo estar em sala de aula e confesso a vocês que eu gosto muito de estar em sala de aula, gosto muito de lecionar. E é sempre um prazer poder interagir com os alunos, deixar a liberdade, né, de pensamento dos alunos aí aflorar durante as aulas, para a gente poder comentar junto alguns assuntos concernentes à matéria. E na videoaula fica praticamente impossível aí esse contato, não é? Mas espero ainda poder estar ministrando em aula presencial aos irmãos. Não conheço muitos de vocês e provavelmente alguns não me conhecem também, mas espero vê-los em breve e conhecer aqueles que eu ainda não conheço. Sou grato a Deus pela vida de todos vocês, pela vida do pastor Alessandro Garcia, que sempre confia a nós matérias aí para lecionar. Já tive a oportunidade de lecionar algumas matérias para o CETEC, como evangelismo pessoal. Já lecionei também lá no CETEC algumas outras matérias. Estamos aí de volta com heresiologia, uma matéria muito pertinente, como falei, ao nosso tempo atual, como falei na aula anterior, não é? E porque o assunto é pertinente, porque quando a gente fala de seita, a gente vai lembrar aí do Hare Krishna, vamos lembrar dos umbandistas, dos testemunhas de Jeová, vamos lembrar de tantas outras seitas que a gente conhece. Porém, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre religião, sobre seita e heresia, não é? Todas essas três, elas são muito parecidas, né? Porque uma seita, ela não deixa de estar ligada a uma religião. Quando nós formos estudar ciência da religião, nós vamos ver que as seitas, elas vão estar lá conectadas como uma religião. Porque o intuito da seita, ela é trazer alguma coisa ligada à palavra de Deus, né? Toda seita, ela vai ter um embasamento em alguma parte da palavra de Deus. Porém, o que torna uma religião e nós a definimos como seita? Quando ela distorce a palavra de Deus ou subtrai ou adiciona qualquer coisa à palavra de Deus. Quando se tira alguma coisa da palavra de Deus, quando não se aplica a Bíblia por inteiro, nós vamos aí já começar a sentir que essa religião é uma seita. Ela está retirando algo da palavra de Deus. E quando adiciona, nós vamos ver muitas seitas religiosas com adicionamento de livros. Por exemplo, o kardecismo. Nós temos o Livro dos Espíritos e temos também o Evangelho de Kardec. Eles têm a Bíblia, mas eles se utilizam desses dois livros, não é? Nós vamos aí ver, por exemplo, Mormons. Nós vamos falar sobre isso na terceira e quarta aula. Nós vamos entrar mais no profundo aí no que diz respeito aos nomes das seitas, vamos conhecer um pouco aí das seitas. Então nós vamos ver Mormons, por exemplo, tem o livro de Mormon, né, do Osmo Moroni e toda aquela história. Então eles sempre vão ter algo agregado à Bíblia, adicionando algo à Bíblia, não é? E a Bíblia, ela não precisa ter adições. A Bíblia não precisa
ter subtrações, porque quando eu adiciono, eu acrescento coisa de mim. E quando eu subtraio, eu tiro algo que a Bíblia está querendo falar comigo. Só que às vezes, eu com a minha ideologia, eu não quero entrar dentro do contexto. Eu não quero estar embasado naquilo que de repente vai me confrontar, vai me mudar ou vai tentar me mudar, e às vezes eu não quero. Isso acontece muito com as seitas hereges, né? E por falar em seitas e heresias, toda seita ela terá um embasamento herege, não é? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, como falei na outra aula, só estou dando uma introdução para a gente entrar aqui falando nos outros assuntos concernentes à apostila, mas toda seita ela vai ter um embasamento herege, ela vai criar uma heresia, né? E a gente já aprendeu na última aula, né, sobre o que é seita e o que é heresia, né? A seita é tudo aquilo que subtrai ou adiciona coisas à Bíblia e tem ideologias dos seus fundadores, né? Eles distorcem a palavra, utilizam a palavra, outras não, mas a maioria delas tem a Bíblia no meio de tantas adições das suas ideias, dos seus pensamentos e daquilo tudo que os seus fundadores propõem. Porém, automaticamente se criam heresias, né? Então a gente vai identificar uma seita quando a mesma não está embasada totalmente na palavra, e não estando embasada totalmente na palavra, elas vão conter muitas heresias e algumas disfarçadas de doutrinas que podem enganar a muitos. E Jesus falou sobre isso. Jesus ele fala acerca dos últimos dias, que teríamos falsos mestres. Agora, olhar os falsos mestres em outras religiões, em outras seitas, que não estão ligadas diretamente ao Evangelho, é muito fácil. Você vê lá um bandista, um Hare Krishna, com sua configuração de roupa, com um católico apostólico romano com o seu terço, com a sua devoção às imagens, é muito fácil você identificar essa pessoa. Agora, o grande problema da nossa atualidade são os falsos mestres que têm entrado dentro das nossas igrejas e trago doutrinas hereges, né, que têm feito com que a igreja se apoie não na palavra, mas, por exemplo, no sincretismo religioso. Nós vamos estar falando também um pouco desse sincretismo. O que é o sincretismo religioso? Né? O sincretismo religioso ele é respaldado por tudo aquilo que é palpável e visível. Nós vamos ver que o Antigo Testamento ele é repleto de simbolismos. O Antigo Testamento ele é repleto de simbolismo no meio do povo judeu. Não é? Foi Moisés virar as costas e ir para o monte, e eles fizeram um bezerro de ouro. Eles tinham uma imagem para ver, para adorar, né? Então, todo aquele simbolismo do Antigo Testamento, hoje em dia, muitas igrejas querem adotar isso para elas. E além dessa cultura judaica que era exclusiva para o povo judeu, eles querem trazer isso para os nossos altares, para os dias de hoje, coisas até que Jesus aboliu na cruz do Calvário. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisas, porque o ser humano é muito dado ao palpável. Por exemplo, não sem nenhum tipo de crítica, né? Respeito às religiões, respeito às pessoas que seguem suas religiões, sabendo mesmo que eles estão errados, mas o seu devido respeito, a gente tenta
jogar luz nessas pessoas para que elas absorvam de fato o verdadeiro evangelho. Confrontamos dentro da palavra de Deus, dentro da genuína escrituras, mas vamos dar um exemplo aqui: o catolicismo romano e seus sincretismos, os seus ídolos, não é? Que tem boca e não falam, nariz e não cheiram, ouvidos e não ouvem, olhos e não vê, mãos e não apalpam, mas eles estão lá representando alguma coisa. Você chega na casa de um devoto, você vai ver uma imagem representando alguma coisa para a vida daquela pessoa. E hoje nas nossas igrejas, né, no digo nossas igrejas, no termo no evangelho, nesse neopentecostalismo, nós vamos ver aí pastores não trazendo uma imagem de um santo, de uma pessoa que já existiu, mas nós vamos ver aí pessoas distorcendo a palavra de Deus, trazendo seu sincretismo. A água do Rio Jordão, a terra que veio de Israel, né? É tanta terra, eu costumo até brincar com os alunos e com a igreja, é tanta terra que esse povo diz que é de Israel. Se essa terra de fato fosse de Israel, Israel já estaria todo no Brasil. Se aquela água toda fosse realmente do Rio Jordão, o Rio Jordão já haveria secado. É shampoo, é sabonete, é vassoura, é tanta coisa que envolve o sincretismo que as pessoas acabam anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e criando algo místico no meio da igreja. Nós temos que desmistificar isso. O sacrifício de Cristo foi suficiente para redimir os nossos pecados. Nós não precisamos aí de água benta, a gente não precisa de carregar uma imagem, um crucifixo, né? Nós não precisamos ter aí um amuleto guardado debaixo do nosso travesseiro para que a nossa salvação, a nossa segurança seja garantida, não é? E hoje, infelizmente, não só lá fora nós combatemos as seitas hereges, mas também temos que combater o sincretismo que permeia, que anda em paralelo às nossas igrejas evangélicas, inclusive dentro desse pseudo neopentecostalismo. E a gente precisa entender isso, precisa estar de olho, precisa estar sempre respaldado nas escrituras para que a gente não erre, para que isso não nos engane, não é? Porque, infelizmente, o ser humano e a cultura humana, ela muda. E o ser humano ele é adaptável às culturas e tendências, só que tendências passam. A palavra permanece para sempre. E nós temos que ficar sempre do lado da palavra, por mais dura que ela pareça ser, por mais exortativa que ela pareça ser, nós temos que estar sempre respaldados por aquilo que a palavra do Senhor nos diz, não é? Então, nós vamos ver aí o que está ligado a uma seita, e mais uma vez ratifico aqui, dizendo que ela é muito parecida com uma religião, muito parecida com o que a gente professa, até na questão organizacional, não é? Ela é uma bem organizada, tem liderança, tem um monte de coisa muito semelhante a nós, e como eu falei na aula passada, muita coisa que supera a gente em organização, não é? Por isso que eles crescem. Mas a única coisa que eles não vão se assemelhar a nós é a questão da palavra de Deus. Aqui na apostila, na página 4, nós vamos ver aqui, né? A negação da autoridade da Bíblia. Algumas seitas rejeitam totalmente a Bíblia
enquanto as outras negam a sua autoridade única, acrescentando livros, organização e o próprio fundador como autoridade igual ou superior à Bíblia. E tem uns que se assemelham a Deus, né? Eles são tão superiores que eles são reverenciados como a quarta pessoa da deidade. Então, você vai identificar facilmente uma seita quando o seu fundador ele é alguém de muito destaque. E eu fico com o Evangelho de Jesus, que é simples. Jesus, ele tinha tudo para dizer, olha, eu sou o cara, eu sou o filho de Deus, eu sou especial, eu sou importante, eu sou o rei. Mas Jesus sempre fez questão de dizer para os seus que ele era o filho do homem. Falar com Deus, falar com o rei, falar com alguém de um alto escalão é muito difícil. Você tem que marcar hora, você tem que ligar para o secretário, você tem que mandar um recado, você tem que marcar um gabinete. Agora, falar com o filho do homem é fácil, é alguém acessível. Jesus, ele é acessível, né? E nós, como pastores, nós como igreja temos que ser acessíveis. As pessoas têm que se lembrar da mensagem, não do pregador. Tem gente que o pregador é maior que a mensagem. O nome dele tem que ser maior do que a mensagem. Então a gente tem que começar a desmistificar isso. Senão a gente acaba criando, dentro das nossas igrejas, algo muito semelhante às seitas. Homens superiores à Bíblia, homens superiores a Deus, homens arrogantes, homens jactanciosos, homens vaidosos. Não é verdade? E, como nós, voltando aqui à apostila, nós vamos ver que uma das coisas é a autoridade do líder maior ou superior à Bíblia. E tendo então uma visão distorcida de Deus e de Jesus. Dizem que Deus é uma energia, né, impessoal, né? Temos seitas aí politeístas, né, triteístas, existem modalidades, né, como no satanismo, temos a trindade satânica, né, o diabo, a besta e o falso profeta. Então a gente vai ver em várias seitas, principalmente as seitas da Índia, o hinduísmo, ele tem diversos deuses, mais de 1 milhão de deuses, cada um com uma proposta. Se adora a vaca, não se toca na vaca. Se a vaca atravessa a rua, para o trânsito. Eles reverenciam os ratos, né? E a gente tem que entender que nós servimos a um único Deus, um único Senhor. Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então a gente tem que sempre estar de olho nisso, para não deixar algo semelhante o que pregam as seitas entrar dentro da igreja de Jesus. Vamos lá? Eu quero ainda falar um pouco aqui dentro dessa apostila, para a gente pular aqui o assunto. Os irmãos nos perdoem aí a falta de habilidade ainda aqui com o computador, a câmera. Eu sempre faço esse vídeo à noite para pegar o mínimo de ruído possível. A imagem provavelmente não está muito legal. Eu estou sem espaço aqui para fazer aí as minhas lives e as minhas gravações da minha página. A gente está fazendo aqui, onde eu estou, é um mini estúdio que eu estou reformando. Em breve aí vai estar tudo prontinho para a gente poder fazer. Então, nos perdoe ainda a falta de habilidade com tudo aqui, né? A gente não tem uma equipe de produção, a gente aqui grava, fala, mexe com o computador, né? E estamos fazendo essa adaptação aí até as coisas voltarem ao normal.
E agora, falando sobre a questão da Bíblia, eu lembrei aqui que eu mandei para vocês, no meio da semana, um vídeo de um rapaz falando acerca da Bíblia, né? Dizendo que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, falando sobre Constantino, como foi escrito a Bíblia e aquela coisa toda. E você vê um rapaz novo, fala bem, né? Tem vários seguidores no Instagram, no Facebook, o que lhe dá moral. Aí, poxa, um cara tá falando ali, não tem seguidor nenhum, ninguém conhece, beleza. Mas quando alguém que tem uma certa influência, né, ele fala, ele acaba adquirindo seguidores. E quando ele tem uma ideologia e alguns seguidores, eles se adaptam a essa teoria, eles vão crescendo em número, vão convencendo outros. Não é? Então esse rapaz, ele tem aí alguns seguidores, tem algumas pessoas que concordam, mas depois de vocês que não assistiram, assistam o vídeo. Se vocês não chegou para vocês, peçam que eu reenvio para alguns, até mesmo inbox se quiserem. E vocês vão ver que é alguém que distorce a palavra com palavras persuasivas, né? Parece muito bem intencionado, muito bem informado, mas, na verdade, não tem nada de informação ali que agregue valores ao nosso cristianismo. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Fora dela não existe outra, não é? Eu vou ler aqui com vocês a parte B, né? As características sociológicas de uma seita. Olha que interessante. Algumas seitas caracterizam-se por autoritarismo. O autoritarismo envolve a aceitação de uma figura de autoridade que tem a palavra final e de frequentemente utiliza técnicas de controle mental sobre os membros do grupo, né? Então, tem uma galera aí nessa vibe, né? O líder fala, a palavra dele é superior à de Deus, não, ninguém pode interferir no seu comando, não é? Então toda seita vai ter alguém autoritário que rege com mão forte, irredutível, sem flexibilidade, né? E a seita ela é regida por autoritarismo, né? Eu falei aqui, né, das seitas aí, das, das pessoas que trabalham com magia negra, diretamente com as obras satânicas. Eu duvido que muitos crentes da nossa atualidade serviriam para ser um satanista. Porque lá eles têm que raspar a cabeça, eles têm que tomar sangue, eles têm que entrar no cemitério à meia-noite. E tem muito crente que para fazer às vezes um jejum é um sacrifício, para fazer uma oração é um sacrifício. Então, lá eles têm autoridade, você tem que andar debaixo daquela autoridade, né? E nós se utilizamos aí da graça, se utilizamos aí desse tempo que falamos sobre a graça, às vezes para relaxar a nossa vida, entrar numa zona de conforto e não fazemos nem 10% daquilo que é proposto a nós fazermos. Então a gente tem que aprender aí de forma positiva com essa galera. Eles não têm a palavra, mas muitas das vezes eles são organizados, não é? E isso contribui com o seu crescimento. Toda a igreja, para crescer, tem que haver organização, tem que haver trabalho, tem que haver dedicação. Então, mais aqui um alerta à igreja e aos nossos alunos. Se dedique à sua igreja, se dedique ao seu pastor. Nós estamos aí vivendo um tempo muito difícil. Temos aí essa situação toda com o coronavírus, não é? Não é mistério para ninguém, está difícil, está complicado
E nenhum pastor dessa geração pastoreou num tempo desse. Ninguém tem conhecimento de como vai ser daqui para frente. Então existe aí já essa paralisação dos cultos, a gente está aí se adaptando às videoaulas, aos videocultos, né? Às lives, às pregações online. E eu fico pensando naquela igreja que não se atualizou, não tinha uma página no Facebook, não tinha uma página na internet, não tinha aí um aparato de um celular, não tinha nada, agora está tentando se adaptar e pode ser tarde demais, pode perder muitos membros, muitas pessoas. E sabe para quem pode perder? Para uma seita dessa. Sabe para quem pode perder? Vamos ser muito sinceros, para os testemunhos de Jeová que estão aí gravando suas lives, mandando suas cartas, fazendo as suas visitas discretas. Então a gente tem que se adaptar a esse tempo e orar pelos pastores, porque eles nunca pastorearam em um tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo, em meio a uma pandemia, ao meio a um isolamento social. Então, bem complicado. Ore por seu pastor, ore por sua igreja, ok? Então, gente, voltando à apostila, né, o autoritarismo, né, o exclusivismo, isso aqui é muito forte. Nós vamos ver muitas igrejas que têm esse exclusivismo, inclusive igrejas que se dizem evangélicas, né? Somente nós temos a verdade. Você já ouviu alguma igreja assim? Nós somos o dono da verdade, né? Os mormons, a comunidade exclusiva dos salvos na terra. As testemunhas de Jeová, a organização única dos salvos. Os adventistas do sétimo dia, a igreja remanescente. Igrejas muito parecidas com as nossas igrejas, as igrejas cristãs. Igrejas que dão a paz do Senhor, igrejas que andam bem vestidas, igrejas que dão às vezes mais exemplo do que os crentes, mas elas têm esse unicismo, esse exclusivismo, né? Nós somos a única igreja que vai morar no céu. Se você não estiver com a gente, você não vai. Se você for de uma outra igreja, de uma outra denominação, o céu não lhe pertence, o céu está bloqueado para você. São igrejas que fecham mais o céu do que abrem, né? Aí entra a questão, porque foi tão importante a gente falar sobre religião lá no comecinho. Porque a religiosidade também, às vezes ela mata mais do que salva. Quando eu sou religioso demais e não sei filtrar as coisas que abrangem a religião, às vezes ela vai matar mais do que salvar, né? De repente você não vai na casa de um espírita porque ele vai te dar um café e esse café pode estar oferecido a uma entidade. Aí você se bloqueia, né? Você fica todo religioso. Não posso tomar água lá, não posso tomar um café. Mas espera aí, se você for lá em nome de Jesus e ele te der um café e você tomar e você se relacionar com ele e aproveitar o tempo de estar próximo a ele e pregar o evangelho para ele, né? O evangelho genuíno, a Bíblia para ele, mostrar algumas verdades, esse tempo é precioso. Eu duvido que aquele café vai fazer mal para você, porque contra a nossa vida não existe maldição. Jesus se fez maldito na cruz do Calvário, né, por amor a nós. Então, a gente tem que ter muita flexibilidade para a gente não se deixar se levar pela nossa religiosidade, né, e se enquadrar nesse quadro das seitas, da exclusividade, achar que só eu sou santo, porque eu oro muito, porque eu subo um monte, porque eu jejuo muito, porque eu vou no culto todo domingo, porque eu dou um dízimo. Não, gente. A gente tem que entender, né, que somos apenas servos. Apenas servos. E na qualidade de servos, a gente veio para servir. A gente não é exclusivo. A gente é um dos tais. Nós somos o povo que vai morar no céu. E o céu é aberto a todos que aceitam a Jesus, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O céu é para todos. Jesus é para todos. Né? Então, não tem esse negócio de exclusividade. Né? Não tem igreja exclusiva. Nós somos da grande igreja que está espalhada aí na face da terra. Outra coisa que eles têm, a sua característica, né, sociológica, é o dogmatismo. Eles são cheios de dogmas, né? E é frequentemente expresso de forma institucional. Suas crenças são irrefutáveis e indiscutíveis. O seu dogma é forte. Não adianta você querer argumentar que eles têm uma mente formada, não é? Uma mentalidade formada, um dogma enrustido dentro da seita, e vai ser muito difícil a gente conseguir contornar isso. Não é? Eles foram educados assim. Então, tem o dogmatismo. Né? E são mentes fechadas, são incapazes de repensar em seus dogmas, sofrem uma lavagem cerebral, são membros de seitas, frequentemente aceitam ensinos conforme um tipo de fé cega, que é insensível à argumentação sensata. São passivos a um falso ensino, sem questionamento, isolamento. Né? As seitas mais extremistas criam seus próprios mundos e muitas vezes promovem verdadeiras tragédias em nome de sua fé. Desertores são considerados traidores, abandonados, ameaçados pelos mais zelosos. A construção de tais barreiras, seja de caráter físico, seja de caráter psicológico, cria um ambiente de isolamento que, por sua vez, leva ao antagonismo. E o que é antagonismo? Antagonismo é um contexto de isolamento. São gerados tanto o medo como o sentimento de hostilidade em relação ao mundo exterior. Todos os outros grupos são considerados apóstatas, o inimigo e ferramentas de Satanás. Não é? Se você se opõe a eles, você não serve mais. Né? Você vai ser isolado, você vai ser discriminado. Né? Por isso o medo das pessoas largarem a seita que frequentam. O medo de muitos ali, eles são ameaçados. Eu conheço pastores que hoje são crentes em Cristo, são homens de Deus, que quando saíram de suas seitas, eles foram ameaçados de morte. Eu conheço um pastor que ele disse que nos primeiros anos de fé, passava um carro preto em volta da sua casa todas as tardes e noites, ameaçando a sua família. Então, gente, é muito sério isso aqui. Nós temos que